Olá, estamos juntos mais uma vez com você que nos acompanha em todo o Brasil, fora do Brasil, não há fronteiras para a internet, 24 de dezembro. Muito bom. Tomara a sua noite de Natal seja muito legal, passando de hoje para amanhã, nós queremos que você curta muito e saúde para valer em 2022. Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, bem pertinho de 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. Baixe o aplicativo Panflix. Tá tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo, você encontra tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz no nosso Panflix. Esse programa é especial para você. A gente tem recuado no tempo, falado sobre muitas coisas. Neste programa nós vamos falar sobre campeões. Com o estadual, o São Paulo, enfim, chegou a um título tão esperado. O jejum era tão longo, na verdade, apertava o coração do torcedor do São Paulo. No Esporte em Discussão, no dia da grande decisão do Campeonato Estadual entre São Paulo e Palmeiras, a nossa equipe estava dividida. Vai dar São Paulo que precisa, vai dar Palmeiras que tem mais estrutura. A discussão foi forte no dia da decisão. Relembre. Marcos André, Vampeta fazer. Você abre o microfone dele, Wilson, para aparecer, para ouvirem as gracinhas do Vamp. É o inquilino, é o enxerido hoje, porque o Corinthians está fora. Entendeu? O Vampeta está fora da decisão do Campeonato Paulista, mas vai falar sobre isso. 9 anos em que o São Paulo não conquista títulos, né? O São Paulo levou aquela metade de Sul-Americana, falam assim, mas metade, né? É porque só teve metade de jogo, pra mim é título do mesmo jeito, né? Mas foi uma decisão um pouco atípica, né? O São Paulo não conquista um título estadual desde 2005, faz muito tempo. Palmeiras chega a finais muito mais vezes do que o São Paulo Futebol Clube, né? Tem sido campeão aí de títulos importantes. O Verdão venceu 7 títulos, Série B, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, Paulista, Libertadores da América. Então tem muita coisa em disputa, muita coisa importante hoje nesse jogo, que é só a primeira perna da decisão. E aí domingo no Morumbi é o jogo que mata a competição e um time vai levantar o caneco no próximo domingo. 12h45, boa tarde Bruno Prado, boa tarde Daniel Lian. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, no gás. Vamos começar com ele, né, Bruno? Vamos começar com ele, né, Lian? Podemos dar uma boa tarde pra ele, né? Abertura. Vamos começar com ele, porque tá fora de tudo, não vai disputar nada, tá fora da Sul-Americana. Tem jogo hoje no Corinthians, então, mas não vale nada, né? Ninguém nem sabe que não vale nada. Vale nada. Ninguém Não tá vale nem nada, sabendo disso. né? Com a irmã. Não vai, nem irmã hoje, hein? Porque tem irmã ainda, né? Que você ainda dança, apresenta pros amigos e tal. O Corinthians hoje nem isso é, Vampeta. Verdade. Né? Mas mesmo assim a gente tá te dando o ombro e a gente vai deixar você começar falando da final do Paulista, que você tanto tirou sarro essa história, é Bambi, é porco, é não sei o quê. Hoje você vai, Vampeta, comentar a final dos outros. Votou com força. Você vai abrir o programa falando dessa decisão que você tá fora, Vampeta. O seu time tá fora, Vampeta. O patrão tá de olho. Mas fala sobre isso, Vampeta. O patrão tá de olho, não fale certo, Tava todo soltinho aí fora do ar. Dicção votou perfeito, hein? Viu? Dicção, papo. E aí, Vamp, o que dá hoje? O que você quer falar? Pesa essa história, você que jogou bola, Vamp, foi um jogador importante no campo, jogador de seleção brasileira. Um time ganha tudo, o outro tá sem ganhar um tempão, isso entra em campo, isso pesa, o jogador fala no pé do ouvido do outro. Então, vocês não ganham nada faz tempo, cara. Não, você falou aí, né? Você falou aí inúmeros títulos do Palmeiras nos últimos anos, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. E normalmente a gente fala isso também do São Paulo, né? O São Paulo sempre ganhou muitas coisas, né? E nos últimos anos ficou aí. A Sul-Americana foi em 2012, né? Quase 9 anos aí. O Paulista, o último em 2005, né? Sim. Então, quer dizer, o São Paulo não é de ficar tanto tempo assim na sua história, né? A gente sabe que há alguns longos jejuns, né? De repente, uma competição, você ficar sem ganhar um brasileiro, 10 anos. Mas aí você conquista uma Copa do Brasil, um estadual, sei lá, sul-americano que vem. É muito tempo para um gigante como o São Paulo, né? As brincadeiras da parte, lógico que no futebol tem aqui lá o soberano, o gigante, mas a gente sabe que é uma camisa de 3 vezes campeão mundial, 3 Libertadores. Quantos brasileiros são? 6 brasileiros. De lá pra cá, você fala, né? De 71 pra cá, né? Contando de 71. Eu conto antes de 71 também, porque
Tem um passado também, né? Mas isso é tendo pra cá 6. Quem tem mais tem 7, que é Corinthians e Flamengo, se não contar a Taça das Bolinhas, né, Bruno? Isso. Não, para com esse papo de taça de bolinha, isso é muito chato. Não, que tem assim, né? Tem como isso passar é pro muito Supremo, chato. velho. O Flamengo mas tem isso é muito 7 ou 8. Se contar 87, ele tem 8. Se não contar, ele tem 7. E aí, a pressão é muito mais, vai muito mais pro São Paulo, né? Quando eu falo não com jogadores, tem jogadores que não estão ao longo desse tempo todo no jejum. Por exemplo, o Daniel Alves não ficou a carreira toda sem ganhar, não ficou 10 anos sem ganhar título. 8 anos. Outros atletas que estavam ali também não ficou esse tempo todo. Mas a instituição São Paulo precisa disso, né? E tem tudo para que seja um jogão, só que o Palmeiras não vai querer também ser o time que dê a sequência de títulos, né? Pô, quebrou a sequência em cima do Palmeiras. Tem essa também, Vamp? O quê? Não queremos ser nós. O quê? Que seja com Ó, outro. eu vou te falar um negócio assim, ó como o Corinthians, você falou, vou botar o Corinthians. Quando o Corinthians, o Novo Horizontino classifica, é desclassificado, Sim. E classifica o Palmeiras, é uma pedra mais. O São Paulo falou, lá vem o Palmeiras também, não foi só o Corinthians. O São Paulo não pensou nisso também. Sei. É um time, teoricamente é o melhor plantel do Brasil, de repente não pode ser os 11 melhores, mas plantel sim. O plantel sim, então botou o Palmeiras na fita. E a melhor equipe, o Palmeiras poupou todo mundo, não tem mais chance de ser primeiro na Libertadores no geral. Porque o Atlético Mineiro não vai perder o último jogo em casa. É com o Laguaia. Com a Laguaia. Então, provavelmente o Atlético vai ser o melhor no geral na Libertadores. Você tá no jogo hoje, Vamp? Tô. Você tá na jornada? Tô. Não, você ia perguntar o que você assistiu de noite e tal. Não, além vou de tá ouvir a aí. Jovem Pan. Vou estar aí. É, né? E aí, gol por todo lado, eu quero ver o que o Nilson César vai fazer. Vou narrar muito. Eu vou narrar muito. Diafragma Porque tá diafragma, a garganta lacotenta. Não, mas a pressão é maior pro São Paulo. São Paulo, a pressão maior pro São Paulo. Você concorda, Bruno Parada? A pressão é muito maior para quem não ganha faz tempo ou tem leveza, vai? Não temos responsabilidade porque já não ganhamos mais, não ganhamos faz tempo. Não, acho que não. Acho que a pressão é grande pro São Paulo, né? Porque é um time grande, né? Se fosse um time pequeno, aí ele podia entrar mais leve. Vamos lá, vamos ver o que dá. Mas o São Paulo é um time grande e essa pressão, ela está presente no São Paulo o tempo inteiro, né? O São Paulo, ele, em algumas decisões, em alguns momentos que ele estava bem, quando ele perdeu, ele desabou. Aconteceu ano passado, aconteceu em 2018, já aconteceu algumas vezes. Então, o São Paulo, isso aí tá incomodando muito o São Paulo de não ganhar. E o Palmeiras, ele tá mais tranquilo. Não que o Palmeiras vai jogar totalmente tranquilo, é uma final e sempre tem uma tensão dos dois lados. Mas o Palmeiras, pro Palmeiras não vai ser assim um desastre se ele não ganhar. Pro São Paulo pode ter um peso até maior do que deveria ter a perda de um título paulista. Pode ter um peso, nossa, chegamos muito perto e não deu, e a gente continua sem ganhar. E o Palmeiras tá mais sossegado. O Palmeiras, ele ganhou todos os títulos possíveis aqui na América do Sul nos últimos anos, sim, dos mais importantes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Ele não ganhou o Mundial de Clubes, que hoje é quase impossível para um time de fora da Europa ganhar. Então, o peso é muito maior pro São Paulo, né? Se o Palmeiras perder, sempre vai ter uma cornetagem, mas é bem menor. No São Paulo pode ter uma coisa assim de, nossa, o primeiro projeto do ano não deu certo. O São Paulo só vai voltar a decidir algum título, se voltar a decidir esse ano, lá no fim do ano. E o São Paulo tá com essa ansiedade de ganhar logo um título. Daniel Lian, a segunda final do Choque Rei, né? Tem 29 anos, né, Lian? Que 92. Eles não decidiam o título. O Palmeiras estava na fila na época. O São Paulo era do Tele ainda, né? O São Paulo, naquela oportunidade, acabou levando o título, né? É uma vantagem que o São Paulo tem em mata-matas. São 13 vitórias em eliminatórias para o São Paulo e 3 para o Palmeiras. Mas em jogos eliminatórios, ultimamente, São Paulo não tem dado muita sorte, né? Não tem sido competente. Isso de sorte é muito relativo, né? Tem gente que fala em sorte no futebol e até cita esse jogo do Wagner Love lá em Itaquera, que o São Paulo acabou vacilando no final. Eu não gosto muito disso de sorte ali. Faltou também competência, né? Porque foi uma bola jogada para frente de longe. O Wagner Love matou, o São Paulo estava sem a atenção necessária, ele foi lá, caixa, teve frieza, era artilheiro e o São Paulo dançou. Você, Daniel Lian, que sempre acompanha muito de perto a galera do São Paulo, está em alguns grupos, inclusive de torcidas do São Paulo, está em alguns grupos para obter informações. Sim. Por causa da sua veia jornalística, Lian, não por causa de outros interesses, correto? O que você pode falar nesse momento aqui no Esporte em Discussão, Daniel Lian? Tem peso, não tem? A torcida nessa hora tá esperando o quê do São Paulo? Tem que ganhar a qualquer custo, senão, sei lá, vai ser um inferno. E aí, Lian?
A própria direção do São Paulo, comissão técnica, estão tratando aí o Campeonato Paulista como Copa do Mundo. São Paulo precisa de um título para sair da fila. Repita esta frase, por favor. Estão tratando como Copa do Mundo o Campeonato Paulista. A direção do São Paulo, para tentar, quem sabe, aí tirar esse peso das costas. Você ganha, sai da fila. Vai ter cambalhota na rampa, em cima de um arquirrival. Se ganhar, vai. Não ganha tanto tempo. Que se ganhar esse título, e ainda mais em cima de um arquirrival, enfim, vai ser um grande título aí para o São Paulo. Se conseguir, claro, vencer o Palmeiras que tem talvez o melhor elenco do Brasil, um time fortíssimo. Se ganhar, então, valoriza ainda mais o título do São Paulo. Em relação a 92, né? Eu me lembro, na ocasião, o São Paulo ganhou a primeira partida por 4-2, foi para o Japão, venceu o Mundial em cima do fortíssimo Barcelona, voltou e ainda ganhou do Palmeiras na segunda final. O São Paulo tem dado sorte e até esses números aí que você ressaltou qualificam aí o São Paulo em relação ao mata-mata contra o Palmeiras, tanto é que na decisão de 2019, na semifinal, o São Paulo, mesmo com tabu ainda na Arena Palestra, acabou se classificando com um empate e depois nas penalidades. Então é um retrospecto favorável ao São Paulo, mas que hoje o favoritismo é total do Palmeiras, porque tem o melhor elenco, tem o time mais ajustado, já tá o campeão da Libertadores, jogo. É o campeão da Copa do Brasil, é o atual campeão paulista, não tem peso nenhum nas costas, mas perder para um arquirrival e o arquirrival sair da fila nas costas do seu time... O Washington tá falando que você é louco, que o São Paulo não tá nem aí pro Paulista. O torcedor... Eu não acho São também Paulo que não tá está, nem aí, sim. já é exagero. O torcedor do Palmeiras, se você perguntar pro torcedor do Palmeiras, nenhum torcedor vão achar que é inconcebível perder o campeonato pro São Paulo. Qualquer torcedor do Palmeiras. Pode até dar uma crise no Palmeiras se o São Paulo vencer esse campeonato. Porque... É um título que vai sair da fila. Se o São Paulo tivesse sido campeão o ano passado, há 2 anos, contra o Corinthians, aí não teria problema. Como é uma longa fila de espera, para você ter uma ideia, Espínfolo, Vampeta e Bruno, no último sábado, antes do derby, Corinthians e Palmeiras, eu ouvi de um corintiano, o corintiano, fanático corintiano, falar assim: eu prefiro perder para o Palmeiras, porque o Palmeiras é mais forte. E aí o São Paulo ficará na fila. Corintiano falou. Eu prefiro que o Palmeiras ganhe, porque se o Corinthians, ele achava que o Corinthians estava mais fraco e que aí o São Paulo poderia ganhar do Corinthians. Que ele acha que o Palmeiras tem condições de segurar o São Paulo na fila. Então o corintiano falou isso. Isso aí é um detalhe importante. Wilson, nós podemos abrir o WhatsApp aí pra galera participar? Cadê o Guilherme? O Guilherme tá aí? Podemos, Diogo? O Diogo Mesquita me dá um sinal de positivo ali do outro lado do vidro aqui no nosso estúdio. Então, a galera pode participar pelo WhatsApp, hein? Você tá bonitão aí, tá no sofá, tá almoçando, tal, tira o alface dos dentes aí e tal e participa, manda um vídeo pra cá. Palmeirense, é crise, como disse o Lian, se perder pro São Paulo? Pode se tornar uma crise, sim. Eu acho que você tá zicando, que você quer tirar um pouco, mas tudo bem, vamos ouvir a galera. Manda pra gente aí, anota aí, 5511 931, é o mesmo número, né, Wilson? 931-200-620, 931-200-620. Não vai mandar aquele vídeo grandão, fala que eu te escuto na madrugada, manda um vídeo bacana, tal, curtinho, objetivo, pra dar pra bastante gente participar. 931-200-620, 931-200-620. Manda o seu nome, de onde você está falando e fala sobre isso. É crise? É responsabilidade do outro? Se você estiver chupando o dedão aí, igual o Vampeta, porque é corintiano, é santista e tá fora do momento de decisão do Campeonato Paulista, vai torcer para alguém? Quer que os dois se explodam? Também fale sobre isso. 931-200-620. Palmeirense, você viu, eles disseram aqui, não pode perder pro São Paulo, era melhor ter perdido para outro time, pro Corinthians, pro outro, ter entregado pro outro time, para time menor. Pro São Paulo não pode perder, que tá na fila faz tempo. É verdade isso? Você tá com esse sentimento realmente?
Fala sobre o que você quiser aí, que a gente quer a sua participação aqui no Esporte em Discussão da Jovem Pan. 931-200-620. Fale pros amigos aí. Liga lá no Esporte em Discussão. Ligue no YouTube aí. Esporte Jovem Pan, você consegue conectar a Jovem Pan com muita facilidade. Acompanha o Esporte em Discussão com imagem. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Curta o nosso conteúdo aqui no YouTube da Jovem Pan. Espalhe pros amigos. O Vampeta, quando você falou, o Bruno Prado, quando você falou Copa do Mundo, ele arregalou o olho. Mas hoje acho que ele falou por dentro. São Paulo, é a realidade do São Paulo, não tenho o que falar. O São Paulo é um clube gigante, o clube mais vencedor do país, mas está numa fase dramática. Então, tanto é que pouparam aí a Libertadores, vão ficar em segundo lugar no grupo, muito provavelmente, porque estão priorizando o Campeonato Paulista. Vamos ver o que vai dar, né? Vampeta, o Wilson Coquinho tá esfregando os dedos aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Comercial, né? É dinheiro pra pagar tua verba aí, cara. E pega pagar o bicho. A gente vai pro comercial, né? Mas fica no YouTube, não é isso? Tá vendo como você tá ligeiro já, mano? Não, você já aprendeu não, tudo. não, você entrou aqui meio quadradão, não sabia das coisas, dos gestos. Agora você sabe tudo, mano. Mas aí, quando a gente vai no YouTube, aí você volta onde a gente parou pro ouvinte, tá ligado, né? Como você tá ligeiraço. Você vê? Fica no Zé Macaco ouvinte, né? A gente para numa parada, volta com outra, né? Então, da hora. Você tá esperto. Pra você não virar as costas pro vídeo, Vamp, é 12h58 agora. Da hora, olha pro vídeo, já aquele olhar. Já é 12h58 e 20 segundos. Então, mete o horário e vamos pro intervalo pro rádio, mas a gente continua no YouTube, mano. E o pessoal do rádio fica que a gente volta com o mesmo tema. Olha como tá ligeiro o homem, hein? Ei, Bruno Prado, chegou aqui. Bem. Envergonhado. Prontinho pra apresentação. Soltíssimo. Tá mais solto que a voz da mama, hein? Tá igual a voz da mama, soltinho, Vampeta. Comeu bem. Mas hoje tá fora, vou pedir tudo. De maio. Hoje tá fora do palco, Vampeta. Tá mesmo? Corinthians hoje tá fora, você vai chupar o dedo. Ninguém nem lembra, né? Ninguém nem fala que o Corinthians vai jogar hoje. 2 rodadas de antecedência. Sim. Todos os times brasileiros, o Bahia tudo bem. O Bahia ainda tem a última rodada pra... Mas o Corinthians, ninguém tá eliminando o seu Corinthians. Só o Corinthians. É vergonhoso, hein? É verdade, todos os brasileiros, é verdade mesmo. Nós vamos falar já sobre o Corinthians. E faltando 2 rodadas, viu? Não tenta colocar o Corinthians no noticiário ainda, Vamp, porque o assunto é a final. Não, a gente tá no YouTube. E o Corinthians tá fora. E vai pegar o papo todo, né? Você tá querendo, pelo amor ao Corinthians, colocar o Corinthians no noticiário, mas o noticiário ainda é a final, Vamp. E vocês estão fora, então dá uma segurada, Vamp. Nossa, eu tô olhando aqui, Márcio. Voltou lá. Já voltamos, Wilson? Pronto. Agora aí começa de onde você parou, vai. São Paulo. São Paulo. Então vamos falar do São Paulo Futebol Clube, meio-dia, 59, 58, quase 1 da tarde já. 1 da tarde, bateu o relógio aqui. 1 da tarde. A galera, como eu disse, você vai participar, mandando a sua opinião, vamos agitar essa final. 931-200-620, 931-200-620. O telefone tá piscando, mas o ouvinte não podemos meter não por áudio, né? Vamos dar prioridade pro vídeo, né? Vamos dar prioridade pro vídeo. O WhatsApp da PAN é o 931-200-620. Tá pegando fogo aqui, ali. O que tem de cara falando que você é maluco quando você comparou de Copa do Mundo aqui, Lian? Os caras tão bravos, ó. Tudo bem, é o que a própria comissão técnica e a direção do São Paulo falam. É a Copa do Mundo. Vai fazer o quê? É isso, é a realidade do São Paulo hoje. O clube mais vencedor do país, mas que hoje está numa situação dramática. Vai fazer o quê? Ó, as mensagens aqui, ó. O Melo, Espímpolo, hoje o São Paulo empata e ganha no Morumbi. Tá subindo aqui, rápido, deixa eu parar isso aqui, que senão eu não consigo ler as mensagens inteiras, ó. O Pedro, Vampeta, com toda a sua experiência, quem treme menos no Paulista, quem treme menos dos 2 times, ele tá falando, o Palmeiras não treme, porque foi campeão, é atual campeão, né? Não treme, né? Nem clube, nem os atletas aí, os atletas estão envolvidos nessa final, são todos grandes jogadores, né? O Eric aqui, Bruno Prado, Vampeta o quê? Não, essa aqui é outra mensagem, o Josimar tá tirando um sarro do Vampeta, não vou ler, não, que são essas piadas sem graça aqui, ó. O Eric aqui tinha perguntado pro Bruno Prado do Miranda colocar o Rony no bolso. Na velocidade não dá, né, Bruno Prado? Não dá. O Miranda, ele tá jogando na sobra, né? Então o Miranda não tem tantos confrontos diretos e tá muito bem, né? Porque ele se posiciona muito bem, ele tem uma saída de bola excelente. Foi uma ótima contratação. A volta do Miranda foi muito boa pro São Paulo. Olha só o Renato aqui, ó. Copa do Mundo virou Campeonato Paulista só na cabeça dos Bambis. Acho que é pra você isso aqui. Pra mim, não. Vai falar. Foi você que falou? De São Paulo, a direção de São Paulo falou, não sou eu. Mas aqui no microfone foi você, não fomos nós, não. Eu tô refletindo o que a direção de São Paulo passou. E é isso daí, E o São Paulo pode aí, quem sabe aí, deixar aí essa ingrata fila aí. O Rafael, vai chupar o dedo hoje, Vampeta, chupa.
Vai mesmo. Aliás... Já voltamos, Daniel Lian, para todo o Brasil, a torcida, a galera participando aqui no chat do YouTube, tá tirando uma casquinha aqui do Vampeta, alguns falando de Rony e Miranda esse duelo, alguns também tirando um sarrinho do Daniel Lian, que falou que a Copa do Mundo tem um sabor especial pro São Paulo hoje, é o Paulista, pro São Paulo que vai ganhar um título, se passar pelo Palmeiras. Claro, e eu vou fazer um paralelo aqui do ano de 2019, quando o São Paulo foi pra final do Campeonato Paulista, o time de hoje é muito mais ajustado do que o time de 2019. O time do São Paulo hoje é um time que tem uma consistência muito maior, enfim. E apesar de pegar aí esse time que é uma potência, que é o Palmeiras, talvez o melhor time, é o melhor time da América do Sul. Atualmente é o melhor time da América do Sul, é o Palmeiras, é o campeão da Libertadores. Enfim, o São Paulo hoje está mais ajustado para enfrentar um time como o time do Palmeiras. Vamos ver. O Palmeiras tem o favoritismo, mas o São Paulo não é descartado esse título não e essa saída da fila, viu? Ô Bruno Prado, hoje, quem tá jogando melhor pros seus olhos? Eu gosto mais do estilo de jogo do São Paulo, mas aí, como você falou, pros meus olhos, né? Eu gosto mais do que o Crespo se propõe a fazer do que o Abel. Não quer dizer exatamente que o força máxima, né? Vamos fazer assim. Não, mas quando joga um, vai com o pelotão principal. Não, eu gosto mais de ver o São Paulo jogar do que o Palmeiras. Mas eu acho o time do Palmeiras um time mais competitivo. É muito difícil ganhar do Palmeiras completo. É muito difícil. Os caras estão afim, é duro. É muito difícil. Sim, o que eu falo que eu gosto mais do São Paulo. Vai ficar melhor com o Dudu, hein? Vai melhorar. O Dudu é excelente. O que eu falo que eu gosto mais do São Paulo é do que o São Paulo propõe do que o Palmeiras propõe, né? O time do Crespo, ele tenta jogar o tempo inteiro. É um time que fica com a bola, que cria oportunidades. O do Palmeiras cria também, sem dúvida. Mas o Palmeiras tem uma proposta, muitas vezes, de marcar mais atrás. O Palmeiras ou ele marca pressão muito forte na frente, ou ele marca mais atrás e busca o contra-ataque, que é uma proposta legítima. Aí é muito do meu gosto pessoal. Eu gosto mais do que o Crespo pensa de futebol do que o Abel Ferreira. Mas eu acho o Abel Ferreira um excelente técnico. Mas eu gosto mais do estilo que o Crespo coloca no São Paulo. Vampeta, os seus olhos brilham mais quando o São Paulo tá com a força máxima em campo jogando ou o Palmeiras? O São Paulo tá começando a temporada muito bem, viu? Tá jogando melhor que o Palmeiras. O Luxemburgo, ele cai do Palmeiras, né? Líder do Campeonato Paulista, líder da Libertadores e classificar na Copa do Brasil. Mas todo mundo falava que o Palmeiras não jogava bem. O Rony não jogava nada. Todo mundo falava. Aí, não tá jogando nada, vamos trocar um estilo diferente. E eu não vejo o Palmeiras na temporada, mesmo até final da Libertadores, Mundial de Clube, e no Brasileiro jogando um futebol que enche os olhos. Individualmente, um ou outro ainda sobressai. O Rony voltou a jogar bem, o Luiz Adriano, quando não tá contra o Veiga joga bem o Veiga, mas no conjunto em si, pra você dizer assim, o Palmeiras faz grandes jogos, eu não vejo isso. Tem até resultados bons, mas de encher os olhos, não. Os que jogavam bem com o Luxemburgo continuam jogando bem hoje. Na média, assim. Os que não jogavam com o Luxemburgo melhoraram, né? Que são esses daqui que nós estamos, o Rony e tal, mas, por exemplo, o Felipe Melo, que jogava na zaga, jogava bem. O Gustavo Gomes joga bem. Tá jogando bem agora no meio. O Gustavo Gomes joga bem com todo. Se você me colocar de técnico do Palmeiras, o Gustavo Gomes joga bem. Então, eu acho que ele e o Everton é os dois titulares absolutos mesmo. Sim. São os dois que não têm uma reposição à altura. Assim. O Everton joga bem com qualquer um, né? Sim. Então, dá pra dizer que esses caras que hoje estão jogando bem no Palmeiras não jogavam bem há alguns meses, né? Principalmente o Rony, que é um cara que tá desequilibrando. Hoje, pros seus olhos, Lian, São Paulo ou Palmeiras? Quando tá todo mundo em campo. O Palmeiras está bem mais competitivo, mas o São Paulo está jogando um futebol mais vistoso. O Reinaldo chegando bem, o Daniel Alves o Gabriel Sara, enfim, estão bem. O São Paulo não tem o Pablo matador, gol, né? não tem o matador, né? O centroavante precisa melhorar ali, o Pablo, enfim. Às vezes entra o Vitor Bueno, então você vê o potencial. O Rony faz um gol atrás do outro. O São Paulo já tem essa dificuldade a mais. Apesar de ser o time com o maior ataque do Campeonato Paulista, não tem aquele matador. Agora, se você for observar, todos os treinadores nesta temporada espelharam o esquema de Hernan Crespo. Tanto o Abel quanto o Wagner Mancini, enquanto estava à frente do Corinthians. 3-5-2. O que você quer dizer com isso? Ele patenteou o esquema? Ninguém pode usar? Que deu certo o esquema e estamos esperando. Mas aqui em São Paulo só o Santos mesmo que tá jogando com dois zagueiros. É isso aí. O Mancini saiu do Corinthians jogando com 3 zagueiros. Mas por quê? Eu não sei. Hoje que
Então se fosse o Crespo copiou lá atrás. O Abel... Crespo foi o primeiro a adotar. O Rogério Ceni jogou ontem com 3 zagueiros. Jogou. Rogério Ceni também. O Abel Ferreira, ele já, em outros clubes, ele já jogou com 3 zagueiros outras vezes, não é? Então, pro Abel não é uma novidade. Aqui no Palmeiras ele vinha jogando a maioria dos jogos só com 2, esse ano ele tá jogando mais com 3, mas quando ele chegou ele falou que ele gosta do sistema de 3 zagueiros. O Mancini, ele usou pela primeira vez. Né? Sim. Ele pegou jogo em cima de jogo. O Mancini, a primeira vez que ele usou no Corinthians foi no jogo com o São Paulo, que aí acho que a estratégia era até espelhar o esquema mesmo. Acho que ele pensou primeiro específico para aquele jogo. Vou manter o mesmo sistema, aí vou encaixar a marcação para tentar equilibrar, que o São Paulo tá melhor. Só que o Corinthians jogou bem aquele jogo, né? Então acho que aí ele manteve. Até porque ele conseguiu tirar tudo. Eu acho que ali foi legal o que ele fez, agora ele já não tá mais. Ele deu espaço para quem tava jogando bem mesmo, porque ele tava revezando, né? E o João Vitor tava bem, o Raul tava bem, o Piton tava bem. Ali acho que naquele sistema ele conseguiu encaixar quem tava melhor. 1h08 aqui no Esporte em Discussão. Decisão hoje no Campeonato Paulista. O Nilson César vai dar um recado. Hoje, se o Palmeiras... Hoje não, né? Domingo, né? Acaba o campeonato. Mas nessa final, se o Palmeiras levar, será o 24º título. O São Paulo tenta chegar a 22. O Santos tem 22 títulos, né? E o São Paulo não ganha há muito tempo, como já dissemos, né? O São Paulo ganhou um presente sem entrar em campo. Está classificado na Libertadores da América. O Sporting Cristal jogou com o Rentistas e esse resultado foi muito bom para o São Paulo, né? O Daniel Alves, as pessoas próximas dizem que ele tá muito afim, né? Vai entrar em campo motivado, tá com muita vontade de conquistar um título pro São Paulo. Depois que ele voltou a jogar na lateral direita, ele é um cara acima da média demais, né? Como meia era mais um, mas como lateral direito ele é o cara na posição. É um cara que pode, sem dúvida nenhuma, ser um fiel da balança aí pro São Paulo na experiência, para passar tranquilidade aos mais jovens. Para quem tem Vampeta, você jogou bola. Para quem tem um time mais jovem e que não ganha há muito tempo, tem um cara assim, como o Daniel Alves. Que participação tem esse jogador nos bastidores, nesses momentos que antecedem uma decisão? Que importância tem isso? Isso já vai no dia a dia, né? Na convivência no dia a dia, né? Todo mundo sabe aí que o Daniel é o primeiro a chegar, o último a sair, treina pra caramba, o pessoal já fica de olho, né? Pô, o cara ganhou tudo e é dedicado assim, então é um bom espelho, né? Focado, talvez seja o cara que tenha mais tranquilidade, é o cara que tem a incumbência maior, mas que tem mais tranquilidade, porque ele vai ser cobrado por salário, por tudo que ele fez durante a carreira dele, e se espera um título, né? E aonde ele passou, ele ganhou. Então ele vai ser o mais cobrado, mas ao mesmo tempo ele é o mais tranquilo quanto a isso tudo. Quando você é acostumado a ganhar, você pega esse ritmo e não para. E o Daniel, né, interrompeu quando ele veio para São Paulo essas conquistas dele. Eu acho que até o Messi vai até ultrapassar ele, viu? Em conquista, né? Em conquista. Mas aí vai ser legal para os meninos, né? Seguimos com o nosso Esporte em Discussão especial para você nessa véspera de Natal. A você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, não esqueça, se inscreva, já tem o contato visual com 3 milhões de inscritos graças ao seu carinho e à sua audiência. E baixe o aplicativo Panflix, tá tudo lá. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão, esporte, entretenimento, jornalismo, os gols, os melhores momentos dos programas, está tudo lá. E a você que nos acompanha pela nossa M620, pela toda a nossa rede de afiliadas em todo o Brasil. Agora, nos nacionais, só deu Atlético Mineiro do professor Cuca. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Minas Gerais, a equipe de Belo Horizonte, a equipe de milhões de torcedores sobrou para valer e levantou a taça com uma rodada de antecedência após vencer o Bragantino. Parabéns ao Atlético Mineiro, vai ter um estádio bonito, em outubro de 2022 deve ser inaugurado, tem um técnico rodado, tem jogadores experientes e agora tem também dinheiro em caixa. Uma fase vivida pelo Atlético, campeão brasileiro depois de 50 anos. Misticismo, premonição, clarividência. Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior para esses fenômenos. No esporte, é normal que as pessoas cravem um placar, tomem uma decisão. Aqui na PAN, temos o nosso vidente, ao contrário. A lenda do rádio, o ícone Nilson César, que cravou vitória ou o empate do Bahia ontem diante o Galo.
não acaba o campeonato hoje. Pode me cobrar amanhã. Se ele falar que eu falo uma coisa num lugar, outro noutra, eu tô falando a mesma coisa. Não acaba. O Bahia não perde o jogo pro Atlético Mineiro hoje. Se eu tivesse que jogar uma graninha hoje, eu ia meter Bahia e empate. E os 2 gols do Bahia davam razão à nossa lenda. Vai levantar, levantou! Dilcinho pro gol! Pra dentro da ponta, cruzou pra Gilberto! Pegou! Mas o destino é incerto e Keno traçou uma nova história. Luque é o cara do Galo! Partiu! Paradinha! Bateu! Gol! Olha o Keno, ele bate! Gol! Do Atlético Mineiro! É de Keno! Pra Keno, bate! Parabéns, Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela principal rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha por todos os nossos aplicativos, pelo nosso canal no YouTube, você assiste. Estamos chegando a 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. Não esqueça, se inscreva e a gente vai atingir essa marca o mais rapidamente possível. E baixe o aplicativo Panflix. Tá tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo, você tem os melhores momentos dos programas, você tem os gols, as narrações e algumas previsões que se confirmam e outras não. Evidentemente, o programa não era para abrir dessa maneira, mas alguém apertou o botão errado aí e colocou no ar. Era para um pouquinho mais para frente. Fizeram isso para cutucar Nilson César injustamente, porque ocorreu uma vez, eventualmente, errou num palpite. Faz parte. É uma coisa raríssima, diga-se de passagem. Mas, a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos abrir toda a tela aqui, bonitões, todos eles passaram na maquiagem. Nós estamos lá na ponta, o Nilson, que foi cutucado logo na abertura, por esse cara que está falando, Mauro Betti, completando a chamada resistência carnavalesca. Os mais antigos lembram disso. O cara começava a dançar. Aquele que ficava inteiro, no finalzinho, ganhava um concurso no carnaval chamado Resistência Carnavalesca. O Mauro está próximo de bater esse recorde. E na nossa ponta, com muito prazer, chegando hoje aqui, a partir de agora, participando da equipe de esportes da Jovem Pan. Ele passou uma semana aí fazendo duchas e massagens, não ofurou, sais, ameaçou, e a torcida gritando, vem, não vem, vem, e grita, e vai, coloca. Eu já fiz uma lambança precipitada. É verdade. Lambança. Mas é a antevisão do craque. Mas é lambança, eu anunciei, depois tive que tirar. Não, peraí, o cara não assinou. Falei, mas ele não assinou sua anta. Falei, me perdoe. Sou anta? Sim, mas não precisava falar isso. Anta claramente. Então explícita. Auditada. Né? Auditada, carimbado. Isso. Mauro César Pereira, um grande abraço. Depois de muitos anos estamos juntos novamente. É ótimo tê-lo aqui. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Jovem Pan. Uma honra estrear aqui com vocês. Contigo é um reencontro, né? Fizemos já um trabalho juntos há algum tempo, alguns bons anos. O Mauro encontra toda hora, né? Então, o Mauro já estou meio cansado de olhar para a cara do Mauro. Bem cansado. O Nilson me recebeu muito bem aqui. É um prazer também estar aqui do lado do Nilson César. E eu fico felicíssimo, porque agora nós vamos ter, além de um Mauro bonito,
Bonito. Esse cara deve ter cabelo dele deve mesmo. Ter sido um galã. Vamos frisar, o cabelo é mesmo. O cabelo é dele mesmo. Cabelo O meu também é, mas original, extremamente inteligente e competente. Agora vou falar sério. Um profissional extremamente inteligente e competente. Embora a gente não tenha tido contato profissional, porque eu só estou há 40 anos aqui. Eu nasci aqui com 20, tenho 60, já estou há 40 aqui na Jovem Pan. E não tivemos um contato profissional, mas eu admiro demais o seu trabalho. A sua seriedade, o seu trabalho, a sua competência, e você veio trabalhar na principal emissora de rádio do país, no Grupo Jovem Pan, tornando-se um grande grupo de rádio e televisão, e é uma honra nossa ter aqui você participando dessa equipe esportiva tão brilhante, comandada pelo nosso Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira, abração para você. É o seguinte... Alguém no bastidor, levianamente, falou, vem aí um grande vascaíno. Eu falei, não é verdade. Filho dele, ele batizou o menino. Roberto Dinamite Pereira. Não é verdade. Ele só pertence Roberto. A todos. Eu falei, você viu, fui seu amigo. Pertence a todos, essa é a verdade. Essa é a verdade do Soares. Gente, a gente vai começar falando, o relógio corre, e a gente vai começar falando do grande campeão brasileiro. Claro. Depois de 50 anos, né, a CBF fez até um anúncio, 50 anos do Campeonato Brasileiro nesse formato e tal, depois títulos foram reconhecidos, uma ideia de Mauro Betti, mas de qualquer maneira, eu queria só dizer que campeão brasileiro depois de 50 anos, merecidamente o Galo chegou com folga, né? Vocês vão falar sobre isso, chegou com folga, tem um time experiente, depois vocês corrigem, tem um treinador rodado, tem dinheiro no cofre, muito dinheiro, todo mundo quer ter um mecenas, mas eu ontem disse que é muito importante, todo mundo quer, as artes, a literatura, né, o esporte também, mas é importante que, aproveitando esse período, aquele que está sendo beneficiado pelo mecenato se prepare para poder caminhar sozinho no dia que, porventura, esse mecenato terminar. Então, Mauro, começo com você aqui prestigiando a sua estreia e você vai falar sobre a conquista do Campeonato Brasileiro. Mauro César Pereira. Eu acho que esse campeonato tem alguns aspectos que eu não consigo ignorar. Primeiro, assim, essa questão do mecenato, né? Eu acho que depois de alguns anos em que o campeão brasileiro os campeões foram times que andavam ou andam com as próprias pernas, porque em 15 o Corinthians foi campeão, o Corinthians não tinha como pagar aquele time, né? O Corinthians tinha dívidas com os jogadores, então não por acaso foi todo mundo embora, né? Os principais saíram logo que terminou o campeonato, o presidente do Corinthians ficava olhando para o lado assim, e cada hora saía um. Mas depois disso, em 16, o Palmeiras, em 17, o Corinthians com um time que podia ter e ganhando de forma surpreendente. Em 18, o Palmeiras e o Flamengo, 19 e 20, esses times foram construídos com os recursos do clube. Agora não. É uma situação real. O Atlético ele é o campeão legítimo, isso aí não se discute. Pontos corridos, se não tiver nenhuma picaretagem, nenhum absurdo, é legítimo, acabou, não se discute. Que perdeu o gol, perdeu o pênalti e tal, não interessa. Fez mais pontos, acabou, ponto final. Eu acho que isso não cabe muita discussão. Mas o Atlético tem um time que ele, em tese, não poderia ter, né? A dívida do Atlético bate na casa de 1,3 bilhão de reais. É um time caríssimo, jogadores como Hulk, Diego Costa, mas não existe fair play financeiro, não existe esse tipo de controle no Brasil, então simplesmente vai lá, o cara põe o dinheiro. Como você bem disse, eu acho que esse é um ponto muito importante. Nesse momento é uma festa, mas até quando? A gente tem exemplos aí vários, né? Tem o caso do Fluminense, por exemplo, que teve a Unimed na época lá, que depois até estava falindo, de 99 a 2014. Então ganhou alguns títulos importantes, mas quando sai o mecenas, né, o Celso Barros, que era o presidente da Unimed, e o Fluminense fica sem chão. Acho que esse é o caso. O Atlético está construindo um estádio, já tem um CT, eu acho que estrutura o clube terá se um dia sair esse mecenato, mas é um título turbinado por uma interferência externa. Isso para mim é um fato bem, bem concreto. Mas em campo, em que pese aí a bizarrice do calendário brasileiro, a incompetência de Palmeiras e Flamengo no campeonato também, eu acho que os dois times que poderiam ter competido e que não foram capazes, embora o Flamengo tenha tido aí desfalques importantes por conta do calendário, mas acho que isso não justifica. O Flamengo teria condições de perseguir o título a si mesmo. Eu acho que o título é legítimo e eu acho que isso não cabe muito debate para mim. Ganhou, ponto final, fez mais pontos, ganhou de forma antecipada. Mas existe um contexto que eu acho também que não pode ser ignorado. Ou seja, nós voltamos a ter um campeão brasileiro que possui um time que ele não teria condições de bancar, não fosse uma interferência externa, que pode durar 10 anos, pode durar mais tempo, pode durar menos também. Nilson César, que mostrou um jogo que veio logo depois. Ele estava torcendo porque ele
Estava apostando na zebra. Porque voou quinhentinho não apostou na zebra. Ela tem que falar a verdade. Então, tá bom. Tá, programa de informação. Programa de informação. Mas apostou na zebra. Mas quase... Apostei no Bahia, empate, quase. A bem da verdade. Quase deu certo. Isso é verdade. Nilson César falando do campeão brasileiro. Eu entendo o que você colocou, o que o Mauro colocou, mas você vê na Europa, por exemplo, tem um monte de clube com dono. E esses donos que chegam lá, rapaz, a gente não sabe nem de onde vem o dinheiro. A maioria é de grande lavagem, tráfico de drogas, tráfico de armas. Sabe? E também é questionado, né? É, questionado. Agora o Newcastle foi comprado pelo ditador da Arábia Saudita. Ditador da Arábia, ou o dono do PSG. A gente não sabe, o dono do Chelsea, a gente não sabe. Isso daí, a entrada do dinheiro no futebol, aliás, dentro do órgão principal, que é a FIFA, a gente não sabe de onde ele vem. A FIFA, eu tenho a impressão que é o órgão mais sujo da história do futebol. Historicamente, aquele que manda em tudo que é a FIFA, né, que deveria ser corretíssima, né, é o órgão mais sujo da história do futebol. Então, eu não levaria para esse aspecto, não, essa conquista do Galo. Eu vejo mais o aspecto futebolístico e eu percebi um grupo ali, é uma boa coisa para a gente debater, viu, Vanderlei? Um grupo muito sério, muito unido, muito compenetrado, muito humilde, muito ciente do que queria. O Atlético me mostrou isso o campeonato inteiro. E com um comandante espetacular. O Cuca é um grande comandante. Hoje eu entendo o Cuca ser o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade. Então, parabéns mesmo ao Atlético Mineiro. O Flamengo, por exemplo, eu acho que o Flamengo está sofrendo da soberba do São Paulo. Falei isso aqui várias vezes. O São Paulo, quando veio o Juvenal a campo, falou: nós somos soberanos. Aqui quem ganha é a estrutura. Desde essa palavra, que foi num jornal de esportes que você estava comandando. Desde essa palavra do Juvenal, São Paulo não ganhou mais nada. E eu tenho medo que o Flamengo esteja passando por isso. O Palmeiras não. O Palmeiras desviou muita atenção no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo pagou pela sua soberba, que isso contamina jogador, contamina dirigente, contamina a tia da cozinha, contamina o porteiro do clube. Infelizmente, isso que acontece. Porque achou que é soberano. E não é soberano. Mostrou Wilson, que não é soberano. Os dirigentes do Flamengo, eles foram tão arrogantes que eles imaginaram que poderiam ser campeões de tudo sem técnico. Juvenal. Porque o Flamengo estava sem técnico e continua sem técnico. Mas você lembra quando o São Paulo ganhou? Renato Gaúcho, não, você lembra que o São Paulo ganhou 3 vezes seguidas? Lembra disso? É uma crueldade. Lembra? Não, parece o Maurão, pô. São Paulo ganhou 3 brasileiros seguidos. O que ele fez? Cruel. Ele mandou toda a comissão técnica vencedora embora. E ele falou aqui que a estrutura ganhava títulos. Então o Flamengo está sofrendo da mesma coisa, achando que algo ganha título sozinho. Então, parabéns ao Galo, né? Que mostrou humildade acima de tudo, um grupo coeso e um jogador que para mim foi o craque do campeonato, chamado Hulk, que quando chegou lá em Belo Horizonte, a imprensa mineira não queria ver nem pintado, achando que era um refúgio que veio da Europa, e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Esse é o campeão brasileiro, Atlético Mineiro. Nós estamos falando um pouquinho dessa conquista importante. E outra coisa, né, Mauro? Aquilo que nós falamos por telefone. O campeão brasileiro deu digamos assim, um grande finale. Ele deu um pouquinho de emoção. Nossa Senhora! Tomou 2-0, tá vendo? Não é aqui que você vai carimbar a faixa. Você vai carimbar a faixa no outro lugar. Aqui nem pensar. E virou um jogo, quer dizer, mostrou força de reação. Você olhando de longe. Não, e é bacana você falar isso. Que você é cruzeiro em Belo Horizonte, eu sei disso. Então, bacana tá isso. A força de reação foi legal, foi um momento bacana. Mauro Betting, se você estiver despertado como sempre. Claro que não. Fale. Desde sábado não mesmo, já não estava quinta e sexta, e sábado depois. É como o Vampeta. Chega de o Vampeta, exatamente. Foram 50 anos em 5 minutos, né? Ou para ser mais preciso, 4 minutos e 59 segundos entre o primeiro e o terceiro gol. Era uma manchete que a gente tava bolando, né? Pô, de repente, se conseguir, né? Faltando 5 rodadas, vai dar, passou, né? Mas não passou da Itaipava Arena Fonte Nova, parecia que não ia dar. O primeiro tempo tá legal, aí o Bahia fez 1, o Bahia fez 2 na sequência, falou, não vai dar mais. E deu em menos de 5 minutos os 3 gols da grande vitória, de novo muito bem o Queiro, de novo muito bem o Hulk. E
muita qualidade e muita quantidade, que você já via no time de 2020, quando o terceiro colocado com o São Paulo, viu ainda mais com o Cuca, mas uma campanha cheia de perrengues também, começando com uma derrota para o Fortaleza, mesmo campeão estadual, muita cobrança em cima do Cuca, depois o empate com o Chapecoense. Muro pichado. Muro pichado fora Cuca. Se o Manchester City jogasse no Brasil, ia ter muro pichado fora Guardiola, corda Guardiola, coisa do Brasil. Mas enfim, o Galo foi se acertando, a maior sequência de mandante da história, 15 vitórias, não vai ter o melhor ataque, deverá ter a melhor defesa, como destacou o Maurão, assim, num campeonato como esse, tem erro de arbitragem, tem acerto também, mas não tem o que discutir, e de um Galo que sofreu tanto nesses 50 anos, assim, eu acho que entre os grandes brasileiros, na média, claro, isso é algo, um conceito absolutamente subjetivo, um dos que muitas vezes foi prejudicado pela arbitragem, esse ano nem tanto, teve erros, mas eu acho que teve mais acertos, e na história do Brasileirão e do lituanão, de qualquer torneio, o time vencedor é também quem tem as melhores arbitragens ou as menos prejudiciais, e o Galo foi ganhando, foi passando em cima do Flamengo por incompetência em muitos momentos, do próprio Palmeiras, mas de um ano que você teve um ótimo e surpreendente Fortaleza, você tem um Red Bull Bragantino muito bem, o Corinthians se recuperando, é o melhor brasileiro dos últimos anos, o que não é necessariamente um elogio, porque a gente teve campeonatos terríveis, à exceção de um grande time que foi o Flamengo em 2019, que foi espetacular, e esse Galo só vai ter menos pontos do que o time do Jorge Jesus. Então você vê o tamanho dele. Já igualou em pontos, mas já superou em vitórias aquele grande Corinthians de 2015 do Tite. E aliás, inclusive, teve como vice o próprio Atlético Mineiro. E de tantas bolas na trave ou para fora, inclusive o rebaixamento, o Galo merece essa conquista. O que vai ser, eu acho que, sim, como destacou o Mauro, a gente sabe, o Galo sabe. São praticamente 4 mecenas que põem o dinheiro, mas ao mesmo tempo põem dinheiro, vão pôr um estádio novo a partir de agora, e esse ciclo... Mas são mecenas apaixonados. Não é o cara que tira. Não, o Paulo Nobre também fez. Os caras que estão lá são tipo o Paulo Nobre. São apaixonados pela Atlético. Só que uma vantagem, cada um com o seu momento, com a sua característica, é o seguinte. Sim, teve a venda do Diamond Mall, de metade e tal, você pode dizer em questão de capital de giro e tantas coisas que eu não entendo, mas o básico dá para saber. Uma das vantagens do Galo é o seguinte, a total sintonia entre o estádio, entre a arena do Galo e o clube, o que não havia com Paulo Nobre, a W Torre, até comentei numa inconfidência aqui, quando foi Briguinha, quando teve o primeiro evento da arena do Palmeiras, do Allianz Parque, era um evento que eu apresentei, que era a exibição do meu primeiro documentário. Aí chegou o falecido presidente, dono da W Torre, Walter Torre, o Paulo Nobre, eu cheguei os dois assim, e falei, vem cá, eu já tinha meio que pensado, e tinha uma salinha que eu falei, vem cá, vamos nessa salinha aqui, era uma salinha escura, né? Vocês entrem aí, vocês tentem resolver suas pendências, porque vai ter festa daqui a pouco, vai ter exibição do meu filme, eu vou apresentar esse negócio e vocês parem de ficar brigando o tempo todo. Eles queriam se olhar um pra cara do outro e, evidentemente, se desentenderam ainda mais. A minha iniciativa foi uma bobagem, mais uma infantil. Mas, enfim, agora o Galo não, é do mesmo grupo, praticamente, dos 4 mecenas, 2 cuidam do clube, ajudam a cuidar do clube e do estádio. Então há um momento que o Galo deverá continuar muito forte. Como o Flamengo vai continuar fortíssimo, o Palmeiras também, e aguardando cenas de novos players também no mercado. O Galo tá devendo os tubos, né? Não, mais de 1 bilhão. 300. Mas ainda você tem como dizer, pô, será que vai... Eu não gosto do termo cruzeirar, mas às vezes é difícil fugir dele. Não, eu acho que não, porque ninguém tá... O Galo, o pessoal tá botando dinheiro. No Cruzeiro, além da má administração perigosa, os caras estavam tirando dinheiro, era um caso de polícia. Então, é um pouco diferente para ficar no panorama mineiro. Mas é o que falou o Mauro também. Por exemplo, o Palmeiras tem muito dinheiro, não conseguiu comprar o Hulk. Outros clubes de muito dinheiro, por exemplo, o Flamengo não chegou nem perto de tentar, não que tivesse tentado, mas o Diego Costa também, e outros caras, assim, não é um clube, não é um elenco barato. E o resultado veio, e merecidamente. A previsão desse estádio citado pelos meus companheiros é para estar concluído em outubro de 2022. Essa é a previsão, mas sabe como é que é pedreiro? Um pouco mais para lá. Pedreiro é um problema, pode adiantar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Não esquenta a cabeça. Não, construtora, mas mesmo assim é construção. Não esquenta a cabeça. Outra coisa, o Rubens Menin e um grupo de empresários. Sim, inclusive eles que foram. O Nilson abordou um assunto importante, mas é um pouquinho diferente, porque eles não são donos do Atlético Mineiro como são os times citados pelo Nilson. Tem é claro que tem o cara que manda assim no cheque, a gente sabe, mas no papel eles não são donos. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem são investidores. São investidores. Esses caras não estão pondo dinheiro lá e normalmente, à toa. Então, como a Crefisa não está dando dinheiro no Palmeiras à toa, investidor, ele investe, em determinado momento ele vai
tentar pegar o seu dinheiro de volta. E com clareza. O Mauro falou, agora tem que falar dois Mauro. Mauro César não falou isso, mas o Mauro Betti falou o seguinte. Não, o Mauro Bom e o Mauro Peruca. Os dois são ótimos. Mas, atenção, o Mauro Betti disse o seguinte. Você é um perucafóbico. Olha, não, eu deixo raspado o Paulo Nobre colocou um dinheirão lá e tirou o dinheiro porque era dele, não cobrou juros ou cobrou menos do nada. mercado. Então, uma outra modalidade de mecenato. Mas ajudou. O Paulo Nobre, eu digo o seguinte, o Paulo Nobre, eu falei para ele isso uma vez, conversando há pouco tempo atrás, assim, você ensinou a pescar. Você deu a grana, Palmeiras se capitalizou, Palmeiras organizou suas finanças, ele colocou gente qualificada para arrumar o clube financeiramente. Porque ele é um cara do mercado econômico. Exato. Falou, olha, pega esse cara aqui, põe aqui, toma o dinheiro. Claro que se você perguntar hoje ao Botafogo, se os irmãos Moreira Salles, que também, né, mesma área, banco e tal, olha, qual é a dívida do Botafogo? 900 milhões, 1 bilhão, tá legal, olha, qual é de curto prazo? 500 milhões. Toma 500 milhões, paga as dívidas de curto prazo, negocia o restante, vai lá no Profut e me paga o juro de poupança, quanto pode. Nem pai para filho faz igual. O Paulo Nobre fez isso com o Palmeiras. Então ele oxigenou o Palmeiras. O clube estava ajudou muito. Aí ele arruma o Palmeiras. E quando entra o Gagliotti, quando a Crefisa é de 2015, né? Isso. E mais adiante, quando ele deixa a presidência, o clube já está no prumo. Tanto que quase caiu em 2014. É isso aí. O primeiro ano aquele ano foi um ano muito difícil. 2015 começa a fazer investimentos maiores e tal. No caso do Atlético, é tudo ao mesmo tempo agora, como diz a música, né? Ou seja, é estádio, é time forte. E a dívida está crescendo. Acho que esse é um ponto que... Eu sei que é meio anticlima se falar sobre isso, mas... Mas não pode deixar de falar. Faz parte. Não pode deixar de falar. Porque assim, você não parece oportunismo meu se eu ficar aqui elogiando, porque eu bato muito nessa tecla. A gestão dos clubes é muito importante. Deixa para quem tem que fazer festa. Se você puder enaltecer a festa, como todo mundo enalteceu, claro. ganhou justamente, fim de papo, isso acontece. Mas, olha, só, eu fui assim, tipo, diplomata. Olha, mas agora é a hora de você aprender, ou tentar aprender a caminhar, porque um dia um mecenato pode... Não tô gorando. Não é gorando, eu só tô botando o pé no chão, alertando. Você está mostrando a real. Responsavelmente. Mostrando a real. Eu acho que tapa na cara com responsabilidade. É importante frisar isso, porque assim, eu vejo muitos torcedores do Atlético, até gente da imprensa mineira, que às vezes compara com o Palmeiras por conta da Leila Pereira. É diferente. Se pega, por exemplo, Palmeiras em 2020, fatura cerca de 600 milhões de reais. O patrocinador colocou cerca de 100 milhões. Então você tem 500 que o Palmeiras arrecadou e 100 via Crefisa. Se a Crefisa e a FAN saíssem, os patrocinadores da Leila Pereira, digamos que o Palmeiras conseguisse, dentro da realidade do mercado, 40 milhões de patrocínio. Você teria 540. É uma queda de 10%. A realidade é essa. Hoje o patrocínio do Palmeiras dá mais ou menos 10%, pode dar aqui de 15%. Não vai além disso. 16% da receita do Palmeiras é patrocínio. Eu digo num cálculo assim, você perde isso, mas você põe o outro no lugar, né? Porque o Palmeiras vai ficar sem patrocínio. Você segue a sua caminhada. Exatamente. Então é diferente do Atlético. O Atlético não. O Atlético ele tá lá respirando e o balão de oxigênio todo é dos mercenários. E as coisas, Mauro, enquanto ele estiver lá e tiver oxigênio, ele tá uma festa. Mudaram um pouquinho, porque ficou muito claro. Agora a gente vai mudar de assunto, porque vai falar do Flamengo, vai falar de tudo. Mas é importante. Nós estamos falando de um clube que conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. Então estamos falando aqui que nós mostramos essa conquista. Nós queremos aqui, que continue ganhando o título. Sim, mas isso é importante porque, recuando um pouquinho no tempo, o que os clubes queriam? Alguns entraram, outros não. Né? O que eles queriam? Eles queriam que aparecesse alguém, ou uma pessoa física ou uma empresa que botasse dinheiro e não metesse o bico. Essa era a história. Sim. Eu dou um exemplo. Ainda querem, né? O próprio Cruzeiro, a negociação acende vela da todo sociedade dia. Não, 51%. Vou dar um exemplo. Parmalat, eu sempre cito isso aqui porque é importante que as pessoas saibam. Parmalat ajudou muito o Palmeiras. Nossa. Sem dúvida alguma. Mas não queria que ele interferisse. Sim, mas não queria que metesse o bico. Nem fosse lá. O Brunoro fala muito isso. Então o que acontece? Fizeram... agora tem uma linda arena. Mas antes de ter a mesma coisa que o Corinthians, que fez 30 maquetes, né? O Palmeiras também fez as suas maquetes. Também. Aí fez uma maquete bonita, eu lembro bem, era da Sakura aqui. Depois nós mostramos, quando abriu uma câmera geral, você vê, é cinza, bacana. E coberto, uma arena coberta. Sim. Era a maquete. É do Carlos Serro, que é o primeiro projeto dele para casa onde eu nasci. Que eu tô falando. É um amigo nosso. Como diria aquele nosso amigo lá, você pode aumentar um pouquinho. Quando que a Leila virou sócio? Você não está mentindo, você está na situação criando um pouco mais. O teto em branco. Aí nós fomos lá para conhecer a maquete. Era um momento fervendo da Parmalat. Aí eu perguntei para uma pessoa do Palmeiras, falei, escuta, não ficaria legal aqui em cima escrito Parmalat, porque os caras estão com tanta vontade, apoiando tanto vocês. Uma dessa o italiano lá fica feliz e ajuda a construir transformar em realidade. Aí eu ouvi a seguinte conversa.
eles não têm nada que ver com isso. Pô, é o grande patrocinador, paga a conta. Deixa eu só falar uma coisinha. Isso que vocês estão falando é muito importante, porque o que o Mauro citou, os dois Mauros citaram, você também, é muito importante, por quê? Porque quem não sabe gerir e administrar no futebol hoje, vai entrar na situação que está o São Paulo. Tá muito pior hoje do que o São Paulo era um exemplo, né? Todo mundo queria jogar no São Paulo, que pagava em ordem, tinha a fisiologia melhor que os outros, tinha o departamento de recuperação de atleta melhor que os Refis. Ficou tudo obsoleto. E na Copa do Brasil também deu o Atlético Mineiro, do professor Cuca, do Hulk e de tanta gente. Também na Copa do Brasil, o Galo foi poderoso, foi mais forte. O confronto, você sabe, foi decidido no jogo de ida, depois de uma vitória retumbante por 4-0, e depois foi só administrar, e mais uma vez a turma do Galo gritou: é campeão! Você que está no YouTube com a gente, deixa seu like, compartilhe a nossa live, a transmissão do programa de hoje, do Esporte em Discussão. Pode mandar também, comentar, participar do chat da Jovem Pan aqui, né? Primeiro assunto vai ser a final da Copa do Brasil, como eu disse há pouco, né? Terminou a temporada aqui do futebol brasileiro, tivemos a realização, atrasou, né, por causa da Covid mais uma vez. Ano passado nem parou, né, a gente atropelou tudo, passou dezembro, seguiu janeiro, até fevereiro, a temporada de 2020 invadiu 2021. Nesse ano, pelo menos, a gente encerra a temporada, o calendário de 2021, no mesmo ano, muito embora tenha havido esse atraso com a Copa do Brasil, precisando ser disputada depois do término do Campeonato Brasileiro, que teve um pequeno atraso aí, deveria ter terminado num domingo e acabou numa quinta-feira, alguns dias apenas de atraso. E estamos aqui ao lado do velho Vamp, grande Vampeta, tudo bem, Vamp? Boa tarde, Zé, boa tarde a todos, Lilian, Bruno, boa tarde a todos. O Vampeta chegou preocupado com os adiamentos dos jogos lá na Premier League, o jogo hoje do Leicester e Tottenham. Tá pegando lá, né? Teve um jogo ontem também que foi adiado. Na Inglaterra, né? Ontem também teve um jogo adiado lá. Burnley e Watford, no final de semana teve outro jogo do Tottenham adiado também, do Manchester também, uma partida do Manchester foi adiada, enfim, alguns jogos adiados por conta da Covid-19 que tá pegando, e o Bruno até falou agora há pouco, né? Tínhamos 2 casos no Real Madrid e tivemos um aumento de casos também, se tornando um surto no Real Madrid da Espanha também de Covid-19, né, Bruno? Isso, antes Marcelo e Modric, agora o Real Madrid divulgou que também testaram positivo o Rodrigo, o Bale, o Lunin, que é o goleiro reserva, e o Asensio, né? Mais 4 jogadores do Real Madrid, além do filho do Ancelotti, que é auxiliar, testaram positivo. Muito bem. E o Daniel Lian, você está vendo aqui na tela, você que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, apresentei o Vampeta, apresentei o Bruno Prado e o Daniel Lian, que está preocupado com uma reunião que tem hoje à noite, aliás, uma votação que começa hoje à noite, mas só termina amanhã e que será tema no decorrer do programa de hoje também. Tudo bem, Lian? Tudo beleza, Zé. Vamos lá. Vamos lá, vamos em frente, meus amigos. A nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está dando uma entrevista coletiva, assumiu ontem, daqui a pouco a gente fala disso também, falou coisas importantes, boas notícias para o torcedor do Palmeiras, enfim, com uma nova presidente, prometendo a melhor administração da história na Sociedade Esportiva Palmeiras, vamos ver. Mas como prometido, vamos começar falando do título do Galo, Atlético Mineiro, o grande campeão da temporada, né? Pesa mais o quê, hein? Atlético Mineiro ganhando o Brasileiro e Copa do Brasil, Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América, mas a gente pode falar disso na sequência. Por enquanto, Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil. Vampeta estava no jogo, na transmissão do Nilson César ontem, para fechar o ano, velho Vamp. Fechou o caixão, né, Zé? Fechou e aí, Vampeta, né? Gostou do jogo? Ficou satisfeito com tudo? Decepcionado com alguma coisa, Vamp? Não, assim, a temporada termina, né, ontem à noite, né, e ficou em boas mãos que investiram muito para poder chegar, né, ao título. O Atlético Mineiro, né, fez o resultado no primeiro jogo da final, uma goleada de 4-0, né, mas interessante é que a torcida do Atlético Paranaense compareceu, fez uma festa bonita, né, o Atlético Mineiro se preparou para isso, para ganhar tudo, né, fez altos investimentos, tirando o Nath Fernandes do River, chegando o Hulk, né, Diego Costa, você pega ali o Zaratio também, que não foi nada barato, o próprio Savarino, né, repatriou o Mariano, o Cuca, quando chegou, tinha uma rejeição por parte de alguns torcedores,
mas sempre sendo o melhor treinador do país. Quer dizer, construindo o seu estádio para 2022. Uma temporada muito boa. Saiu invicto da Libertadores, né? Foi pelo regulamento, no 1-1 no jogo no Mineirão contra o Palmeiras. Fora de casa que não vai ter na próxima temporada. Pelo gol fora de casa, né? Se fosse o ano que vem, não aconteceria a eliminação. Conquistou a tríplice coroa, que nem o seu maior rival tinha também na sua história, o Cruzeiro. Campeonato de 2003, estadual, né? Copa do Brasil e Brasileiro. De 2003, quer dizer. E o próprio Atlético Paranaense também, que a temporada não foi legal no Campeonato Brasileiro, se safou ali nas últimas rodadas, mas chegam à final de Sul-Americana, conquistando o título, chegam à final de Copa do Brasil, financeiramente também muito bom, se garante na próxima edição da Libertadores diretamente, né? O público voltando, então a temporada termina em boas mãos, né? Um clube que investiu tanto, né? E deu alegria para o seu torcedor. 50 anos que não ganhava um Campeonato Brasileiro, vai ao bicampeonato da Copa do Brasil e tendo o Hulk como principal destaque em tudo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, vice-artilheiro da Libertadores, sendo o principal atleta que foi contratado para isso mesmo, né? Nos investimentos. Aí Diego Costa ali que não jogou, mas também participou. O Keno voltando a jogar muito bem também. Né? Um Atlético muito forte para a temporada de 2022 também. E lá pro final, acho que fica pronto o estádio, que novembro, setembro, tudo. No final, né? Antes da Copa do Mundo já deve estar pronto. Então o Atlético Mineiro muito forte para 2022. Rapaz, e é engraçado, quando você tem um grande elenco, teve um momento que o melhor jogador do Galo era o Nath Fernandes, né? Sim. O Hulk sempre esteve lá no topo, né? Mas teve uma época que era o Nath. Aí depois o Zaratio arrebentando. Chega nessa reta final, o Keno atropela. Teve um momento que o Arana também, né? O Arana jogando muito. Teve um momento que o Savarino... Sim, eu ia lembrar. Antes de machucar, contra o Palmeiras. Era titular absoluto, né? Em 2 jogos, pelo menos, ele arrebentou. Um deles contra o Corinthians, se não me engano. Contra o Flamengo. Né? E outras contra o Palmeiras, né? Você ele pega... fez 2 contra o Flamengo e 2 contra o Palmeiras. Você pega esse Atlético Mineiro, só para ver que foi campeão. O Dodô chegou a ser titular, porque o Arana foi para a Olimpíadas e algumas vezes convocado, mantendo a regularidade. Ele começa com o Guga de titular. Guga, bom. Não era o Mariano. O Natan não começa sendo titular, que não pôde jogar a final da Copa do Brasil, vai ser campeão brasileiro. Mas o Natan começa o Campeonato Brasileiro no Atlético Goianiense, emprestado. Depois trazem ele. Você tem o outro Natan, que era o titular, junto com o Jair. É o meia, sim. O outro Natan, outro meia. O Tietchan é muito utilizado. Quer dizer, o Vargas mesmo, né? Vai para a seleção chilena. Aí o Alan jogou o ano inteiro bem, muito regular. O Alan se manteve sempre o ano todo. O Jair, depois que ganhou a posição do Tietchan, não saiu mais. Você pega o Hever, o Sacha teve momentos importantes. Quer dizer, ele rodou bem o plantel todo. E 2 títulos super importantes, né? Bruno Prado, ontem o Atlético confirmou o título. Tinha feito 4-0, que ia ser campeão, a gente já esperava, né? E ontem confirmou, vencendo por 2-1 em Curitiba. Justiça já feita, tem senões, né? Chegada do ônibus do Atlético, uma vergonha, né? Jogaram, acho que pedra, não sei o quê, quebraram um vidro, inclusive, no ônibus do Atlético Mineiro. Vergonhosa atitude de alguns poucos torcedores do Atlético Paranaense, do Furacão, né? No jogo lá, jogaram tênis no gramado e o Daronco fez questão de ficar mostrando ali para todas as câmeras, jogaram tênis aqui, jogaram copa, essa coisa toda, né? Mas a torcida cantando, gritando, perdendo por 2-1, ou seja, 6-1 no agregado, mostrando o seu amor ao Atlético e reconhecendo que apesar de perder o título da Copa do Brasil, mas que valorizou a conquista da Sul-Americana, que é um título importante também, foi uma coisa espetacular esse amor do torcedor do Furacão para o Atlético Paranaense. Ou pelo Atlético. Foi um bom ano no futebol brasileiro, acho que foi melhor que o ano passado, que emendou uma coisa na outra, foi meio bagunçado, mas acho que tivemos alguns times bons na temporada, o Atlético Mineiro, excelente futebol apresentado na maior parte do tempo, né? Principalmente no segundo semestre, acho que o Atlético Mineiro ele cresce a partir ali de julho, agosto, ele começa a crescer muito em desempenho, em bola, né, em futebol apresentado. E o time do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, eu acho que mostrou uma coisa que... A reação da torcida, acho que mostra uma coisa que hoje a visão sobre a força dos times, ela tá ficando um pouco diferente, né? Eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense, ele fez aquela festa
muito que ele sabe bem o tamanho do time dele, que é um tamanho importante hoje. O Atlético Paranaense é um time competitivo, é um time que está com frequência na Libertadores, é um time que ganhou a Sul-Americana pela segunda vez em pouco tempo e chegou de novo numa final de Copa do Brasil que ele ganhou há 2 anos, ganhou em 2019. Mas ele tem a consciência também que é difícil competir com o Galo, com o próprio Flamengo, mas conseguiu tirar o Flamengo na outra fase. Então, eu acho que há uma consciência maior. Acho que hoje a visão de forças do futebol, ela tá mais nacional do que regional, porque isso essas forças no futebol brasileiro, elas sempre foram muito pautadas na rivalidade regional. O São Paulo com o Corinthians, com o Palmeiras, o Flamengo com o Vasco, com o Fluminense. É claro que a rivalidade regional sempre vai existir. Mas hoje, acho que do jeito que as coisas foram andando, existe mais uma noção nacional das forças. É claro que o torcedor do Flamengo, ele sempre vai ficar feliz de ganhar do Vasco. Mas ele sabe que hoje o Vasco não é o time que briga com ele. Ele sabe que a briga dele hoje não é com o Vasco. Se ele ganhar do Vasco, ele vai brincar com o amigo dele vascaíno, que trabalha com ele, com alguém da família dele. Sempre vai ser bom ganhar do rival. Flamenguista brinca mais, vamos colocar brinca, né? Sim. Brinca mais, zoação ali, né? Mais com palmeirense e atleticano, né? No caso mineiro, sim, do que tudo. Isso, porque ele sabe que hoje quem briga com ele é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro. Aí se quiser aumentar um pouco pro continente é o River Plate, talvez o Boca em algum momento. Algum momento contra o Grêmio. Sim, então hoje é diferente. Eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense, ele entende bem que hoje ele é um time nacional, coisa que o Coritiba, que é o seu rival, por exemplo, ficou muito para trás. Sempre o Atletiba vai ser bom de ganhar, o cara vai querer ganhar o Atletiba, mas ele sabe que hoje o Coritiba é um time que fica entre Série A e Série B, caiu ano passado, esse ano subiu de novo. Até porque não dão mais importância ao campeonato regional, ao campeonato estadual. O próprio Atlético usa o time sub-23, então o torcedor do Atlético, ele sabe onde o time dele pode chegar, o do Paranaense, e ele tem consciência que foi um ano bom. A campanha do Campeonato Brasileiro foi abaixo, sim, mas acho que foi abaixo porque ele chegou em 2 Copas, e aí ele não tem elenco para jogar 3 competições bem. E eu acho que o time do Atlético desse ano é mais fraco que o time campeão da Sul-Americana anterior, que tinha Bruno Guimarães, tinha o Rafael Veiga, o Pablo bem lá, né? O Pablo estava muito bem, tinha o Renan Lodge. Mas é um time que Léo Pereira estava também, Léo Pereira. Mas é um time que sabe também recompor, né? Ele consegue se reinventar. Agora tem o Abner ali, que já é uma promessa. Tem o... Bom jogador. Tem jogadores, né? O Nicão continuando. O Nicão já tem um pouco mais, né, de idade, mas assim... Sempre por ano eles conseguem revelar 2, 3 jogadores para trouxe o Terence, que foi muito bem, trouxe o Kaiser, que se encaixou ali. Faltou Terence nessas finais, né? Sim. Eu acho que, né, Daniel Lian, introduzindo você aqui no papo, para falar da decisão de ontem, você estava também na transmissão, a final de ontem e a vitória do Atlético Mineiro 2-1, confirmando o título da Copa do Brasil 2021 do Galo Mineiro, Lian. É isso mesmo, o Terence poderia ter aparecido mais aí nessas 2 finais, apareceu pouco, aliás, a primeira partida o Atlético nem jogou, né? O Atlético Paranaense foi um time totalmente recuado, time apático, enfim, com erros muito grotescos, como a saída de bola, o próprio gol que o Thiago Heleno acabou entregando. Então a partida foi definida no primeiro. Ontem foi só para cumprimento de tabela, aliás, pelos acontecimentos ocorridos de ontem, muito linda a festa realmente do torcedor do Atlético Paranaense, mas aqueles fatos lamentáveis de objetos atirados e também o ônibus do Atlético, isso daí é passível até de interdição da Arena da Baixada. Lembrando que afinal Boca e River houve até mudança de local da partida para a Europa, porque não dava para ter feito isso. Então aqui pode ser também passível de punição. Agora, em relação à partida, claro, o Atlético Mineiro hoje para mim, é o time que melhora, com o melhor futebol do Brasil hoje, melhor até do que Palmeiras e Flamengo, tá mais ajustado. É um time que propõe o jogo e não para de atacar. É um time que você pode observar na primeira partida, com 2-0, continuou indo para frente, querendo mais gols. E ontem a mesma situação. Poderia até ter começado, enfim, recuado, mas propôs o jogo. Enfim, o Atlético Mineiro com esse elenco é fortíssimo. Para a próxima temporada também é um time, um dos favoritos aí para ganhar tudo ano que vem. E, aliás, um belo trabalho do Cuca novamente, né?
Um treinador excepcional, o Cuca, sou fã do trabalho do Cuca, mostra muito aí a capacidade que ele tem, enfim, para as disputas. Antes era taxado de um técnico pé frio, e hoje é um técnico para lá de vencedor. Então, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Em relação ao time do Atlético Paranaense, é sim um time bem ajustado também, vai dentro da sua capacidade, tem uma administração. Tenho ressalvas em relação ao Petralha, mas a administração do Atlético Paranaense tem sido profissional aí nos últimos anos e o resultado está em campo. 2 Copas Sul-Americanas, Copa do Brasil, vem chegando a finais, enfim. Então é uma equipe que está crescendo bastante, mais do que muitas outras grandes do futebol brasileiro, viu, Zé? Olha, o começo do jogo foi muito chato. Foi muito ruim, né? Foi. Mais pancadaria, mais jogador tentando bagunçar o jogo. Tentativa de briga, do que jogo jogado, né? Eu não sei se a partir dos 15, um pouco mais ali, aí começaram a jogar bola. Resolveram jogar bola. E outra coisa que eu gostaria de colocar para os três aqui em relação ao jogo de ontem ainda, de novo, muita reclamação em relação à arbitragem. No primeiro jogo, né, assim, a visão que eu tenho, o Atlético deu muito azar. Primeiro, teve aquele pênalti que a bola resvalou no cotovelo do cara. Um pênalti que é de doer, né, de machucar, numa decisão, um pênalti daquele dado para o Atlético Mineiro no primeiro jogo do Mineirão. Ontem, a bola quase não toca no dedo do Pedro Rocha. E aí o gol do Atlético é anulado. De novo, o Atlético Paranaense. Então, cara, é pênalti. A regra agora não, encostou, tem que marcar. Mas, cara, é demais, é de doer, hein? É pra machucar o coração do atleticano, do torcedor do Furacão. De novo, uma situação como essa. Depois do impedimento, acho que aí não tem muita discussão, né? Ali agora com essa linha aí e tal, não tem muita discussão. Então a colocação, assim, pra vocês. Primeiro, esse começo tão ruim, né? Depois a sequência boa, e a arbitragem interferiu, a gente atrapalhou alguma coisa na decisão no jogo de ontem? Olha, assim, sobre aquele início de jogo, isso é uma coisa que tem que mudar e ser discutida de maneira séria, né? De não querer jogar, de querer aquela coisa de ir para um jogo importante pensando em tirar alguma vantagem, em tumultuar, em parar jogo, e é rodinha em volta do árbitro, e é cera, e quando o time tá ganhando, o goleiro cai no chão e qualquer defesa ele fica. Isso é muito chato pra todo mundo, pra quem tá vendo o jogo. Teve isso ontem. Teve, é mala. E os árbitros colaboram com isso também. O árbitro, isso eu vejo, isso a gente ouve com os ex-árbitros que hoje são comentaristas. Eles falam de controlar jogo. O árbitro não tá lá pra controlar jogo, o árbitro tá lá pra apitar o jogo, pra cumprir a regra. Ele não tá lá pra... E o que eles falam nos comentários deles, e se eles falam isso como comentaristas, é porque é uma cultura enraizada entre os árbitros. E eles falam o que eles aprenderam na carreira deles. E é o meio que cultural. O que eles falam, alguns falam até claramente nos comentários, jogo importante, os primeiros minutos, qualquer contato é falta. O árbitro não tá lá para facilitar o trabalho dele, ele tá lá para apitar o jogo. O árbitro não tem que ter a menor importância no jogo, ele tem que cumprir a regra. E ali, os comentaristas, até por serem ex-árbitros, eles falam como se o árbitro fosse um protagonista. Ou seja, eu posso atrapalhar o jogo desde que facilite o meu trabalho. Não, o árbitro ele tem importância nenhuma, ele é um dos últimos em importância. Ele tem que só cumprir o que tá na regra. O jogador atrapalha muito, mas o árbitro também. Não impede. Tem árbitro que quer que o jogo fique picotado para não ter, entre aspas, problema para ele. Mesmo que isso custe a qualidade do jogo, mesmo que sacrifique o jogo, desde que não tenha problema pra mim, tudo bem, pode ser uma porcaria de jogo, pode ser um jogo com 100 faltas, em 100 faltas em 90 minutos, pode não rolar a bola, desde que não atrapalhe o meu trabalho, pra mim tá tudo bem. E não é isso que o árbitro tem que fazer. O árbitro não tem que ir pro jogo pra facilitar o trabalho dele, ele tem que ir lá pra cumprir as regras. O que é um árbitro? É o cara que, neutro, que tá ali, uma dúvida, foi falta ou não foi? Ele, de acordo com as regras que ele sabe, que ele estudou, que ele aprendeu, ele define, pra mim foi falta. É impedimento ou não é? Ele usa as regras e define o que aconteceu. É isso, ele não tá lá pra, vou lá pra, vou fazer tudo pra facilitar meu trabalho. Tava certo? Eu não tive certeza que aquela bola bateu na mão do Pedro Rocha, assim, eu não consegui... Imagina que tenha resvalado, mas cara, essa regra tem que ser melhor, tem que ser revista, não pode, né? É que ali não influenciou em nada. Como aquele pênalti no primeiro jogo também, Pra mim não foi pênalti também. Pra mim também não foi pênalti naquele primeiro jogo. Ontem, esse gol não poderia ser anulado.
Né? Não teve intenção nenhuma de tocar a mão na bola, de ajudar a dominar, nem nada. Ele nem viu, né, que a bola bateu. Nada. Não, o Vampeta tá muito esquisito isso. E tava muito próximo do corpo dele também, a mão mesmo, na hora do... O Atlético merece ser campeão. Tem muito mais time, o Atlético Mineiro. É. O Mineiro tem muito mais time que o Paranaense. No campo ficou claríssimo a diferença. No primeiro jogo, ficou né? bem claro isso, no primeiro jogo, né? Vamos pro intervalo no AM 620 e nós seguimos aqui no YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News e também no Panflix. Dindim aqui no Superchat da Jovem Pan, o Enderson Nascimento mandou aqui um café pra gente. Contra quem o Atlético Mineiro joga a Supercopa? Contra o Flamengo. Jogo único dia 20 de fevereiro. Será que é em Brasília de novo? Acho que não está confirmado ainda, acho né? que não tem local ainda. Que é o segundo colocado. Né? Se ele ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil, o adversário é o vice-campeão brasileiro. É o adversário do Atlético Mineiro. E muita gente questiona, por que não dão a taça pro Atlético Mineiro? Porque é um jogo, e todo jogo ele é comercial também. Então tem patrocinador, tem televisão, então tem que ter o jogo. Então, se um time ganhar as duas como ganhou... O Flamengo é o bicampeão, né? O Flamengo ganhou as duas que teve, e agora vai como vice-brasileiro jogar com o Atlético. E na Recopa, o Atlético, aliás, o Atlético Paranaense, como campeão da Sul-Americana, enfrenta o Palmeiras, campeão da Libertadores, jogos, né? Dias 23 de fevereiro e 2 de março. Se não me engano, o primeiro jogo é em Curitiba e o segundo jogo aqui em São Paulo. O campeão da Libertadores decide em casa. A Supercopa é um jogo único, né, em campo neutro, e a Recopa, 2 jogos. Primeiro jogo é no campo do Atlético. O Faustino Caetano mandou também cincão aqui, um café pro Bruno Prado. Há tempo um time brasileiro não ganha um campeonato tendo o Mecenas por trás? Não sei. O Flamengo não tem um mecenas exatamente, né? Quem seria o mecenas do Flamengo, né? Não, o Flamengo não tem. E o Palmeiras já tem que avaliar. A questão é o Palmeiras, a Leila, é patrocinadora, mas patrocina com valor a mais do que os outros clubes conseguem negociar. E aí eu não tenho nada contra ter um investidor. Agora, mecenas, claro, assim, o Atlético Mineiro. Sim, que eu também não tenho nada contra, assim, desde que o clube se prepare para que em algum momento os investidores podem deixar de investir em algum momento, né? E o Atlético Mineiro ele tem uma dívida bilionária, isso está nos balanços do clube, não sou eu que estou falando. Então, já que tem um investimento no futebol, que ok, não tem nada contra, que o clube se prepare, se ajuste, aproveita esse momento para que possa andar sozinho em algum momento, que isso vai acontecer, né? Não existe para sempre, um investidor para sempre, né? É só você observar, quando o Palmeiras, a Parmalat saiu, o Palmeiras amargurou ali uma fase dramática também. O Unimed lá no Fluminense, no Rio de Janeiro. Também, saiu. Exatamente. O Rafael Pimenta não concorda com as marcações, reclama com a FIFA. É aquilo que a gente falou, né? É uma questão de... o regulamento tá mandando marcar, né? Mas precisa ser revisto, é o que eu falei. Precisam rever, a FIFA, a International Board precisa rever. Eu acho que tem que ser mais claro esse toque de mão ali, né? Tá lá escrito, tocou na mão, assim, do jogador que fez o gol, marca, não tem interpretação. Não é se é intencional, se não é intencional. Eu acho um equívoco isso aí. Eu acho errado porque há toques e toques. Há domínios de mão, ou bate no braço, muda a trajetória, ajuda no domínio, ou vai... Eu discordo dessa regra aí, né? Enfim, o Vampeta já é diferente, né, Vampeta? É igual bateu na mão, pelada, pra mim tudo na mão. Mas onde bateu na mão do Pedro Rocha? É caixa. Mas mesmo quando é assim, bateu na mão é mão. Voltamos, Vampeta, pro rádio. Bateu na mão é mão, Zé. A regra é clara. Então você concordou com a marcação? No Baba na Bahia, quando bate na mão... Ontem não era marcar pênalti, não anulou o gol. Então é mão. Mão é mão. Vampeta, você tá sendo muito... Não, mas é verdade, você fala isso porque a regra do Baba, da pelada e do racha fica fácil. O Galo é mais time que Palmeiras e Flamengo hoje? Pergunta número 1. Pergunta número 2, Daniel Lian, começando agora com você. Quem segura o Galo em 2022? Eu acho que esses dois podem segurar o Galo em 2022, somente Flamengo e o Palmeiras. Agora, sobre a primeira pergunta, é o que eu já disse anteriormente também, o Galo, para mim, hoje é o time com o melhor futebol do Brasil. Melhor até do que Palmeiras e melhor do que Flamengo. Está mais ajustado. Foi até desclassificado na própria Libertadores por um gol fora. Méritos do Palmeiras, né, que conseguiu aí o gol fora. Foi campeão aí com toda a justiça também o Palmeiras. Mas o Atlético poderia ter chegado. E hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. Acho que para o ano que vem...
larga com uma pontinha na frente, mas as únicas duas equipes que podem realmente no Brasil segurar o Atlético Mineiro hoje são Palmeiras e Flamengo. Vampeta, o Galo é melhor que Palmeiras e Flamengo? Não, e quem segura o Galo ano que vem? Não, acho que tá tudo muito equilibrado ali, apesar de Flamengo não ter conquistado assim, só ganhou o Campeonato Carioca. É de um equilíbrio muito grande, essas três equipes. Se você comparar time por time, assim... Completo, ainda eu acho que o Flamengo melhor. Você acha que Atlético Mineiro e Palmeiras... Os três eu acho o Flamengo melhor. Dos três você ainda acha o Flamengo? Mesmo não conquistando a Libertadores, no Campeonato Brasileiro, dando mole, pra mim o Flamengo tem jogadores mais interessantes. Analisando o elenco do Flamengo. Tem jogadores mais interessantes. E você, Bruno Prado? Quem jogou mais bola no ano acho que foi o Atlético. Acho que o Atlético ele jogou o melhor futebol em 2021. Mas eu acho que há um equilíbrio muito grande entre eles, tanto que quando teve Atlético e Palmeiras, o Palmeiras conseguiu tirar o Atlético, né? E não foi nada de anormal. E assim, o time de 11 do Flamengo é o time mais entrosado, é um time que tem mais tempo jogando junto em altíssimo nível. Flamengo e né? Atlético Mineiro também, quando precisou, o Flamengo ganhou, não foi? Ganhou no Maracanã e perdeu no Mineirão. Cada um ganhou na sua casa no Campeonato Brasileiro. É equilibrado. Acho que assim, esse ano quem jogou mais bola foi o Atlético, mas se no ano que vem for o Flamengo, não é nenhuma surpresa. Assim. Acho que os três estão bem à frente dos outros, e aí quem vai estar melhor depende muito das circunstâncias. Mas esse ano, para mim, o Atlético jogou mais bola que os outros dois. Aí é mérito do Cuca, mais elenco. Cuca, emendando, Cuca é o melhor treinador do Brasil? Eu acho que nesse momento ele é. Pra mim E assim, acho que o Palmeiras, ele fica um pouco abaixo, principalmente nos pontos corridos. No mata-mata, como ele mostrou, ele pode ganhar de qualquer um deles. Nos pontos corridos, acho que o Palmeiras fica um pouco abaixo, e isso pode ser corrigido, que eu acho que é um detalhe. É um detalhe importante, mas é um detalhe. Detalhe porque pode ser uma ou duas peças para resolver. O Palmeiras não tem o poder, assim, não tem jogadores tão, até usando uma expressão do Tite, né, tão desequilibrantes na frente quanto o Flamengo e o Palmeiras, e o Galo. O Galo, ele joga mal e o Hulk decide. O Flamengo joga mal, o Gabigol decide, ou o Bruno Henrique, ou o Arrascaeta. O Palmeiras até tem ótimos jogadores, né? O Veiga é um ótimo jogador, o Dudu, o Rony, mas eles não têm o mesmo poder assim. O Galo, você tá jogando mal, mas você fica naquela, daqui a pouco o Hulk pode fazer um gol e a gente ganha o jogo. Daqui a pouco o Gabigol faz um gol e ganha. O Palmeiras não tem esse cara tão letal, esse cara que dificilmente o Hulk e o Gabigol, até aconteceu com o Gabigol esse ano, mas é difícil eles ficarem 3, 4 jogos sem fazer gol. O Palmeiras não tem esse jogador, e acho que nos pontos corridos, que é regularidade, é somar ponto, faz diferença, tanto que o Palmeiras tem muito tropeço em casa. Às vezes o Palmeiras pegou umas retrancas em casa e não conseguiu furar. Acho que o Galo o Cuiabá, o Juventude empatou aqui. Acho que o Galo e o Flamengo têm esses jogadores mais capacitados para furar retrancas. Mas no mata-mata o Palmeiras encara qualquer um. Lian. O Luiz Adriano, por exemplo, não fura a zaga como esse. O próprio Rony até. O Rony fez muitos gols aí na temporada. O melhor do Luiz Adriano era fazendo o pivô, então, lembra? Exatamente. E o Luiz Adriano fez um ano horroroso. Né? Era jogando mais taticamente do que botando bola pra dentro. Exatamente. Então, realmente, o próprio Dudu. Dudu é um jogador que faz muitos gols, joga muito, mas não é aquele também matador de toda hora está fazendo gol. Então, realmente, o Palmeiras tem essa deficiência ali do homem-gol, do matador ali na frente. Claro que o resto do time tem toda a capacidade. Agora, as trocas, né, para manter o mesmo nível, né, durante as trocas, você vê que o Cuca rodou muito bem aí o seu elenco nessa temporada. O próprio Flamengo, que tem as peças, né, você vê o Michael acabou fazendo uma grande temporada e não era o titular absoluto. No final da temporada que ele subiu, não foi até na última partida da Libertadores o titular, mas é um jogador que acabou suprindo ali. Então o Flamengo tem essas peças aí para suprir esses momentos. E o Palmeiras ainda precisa consertar isso daí. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Nesta véspera de Natal, feliz virada de hoje para amanhã. Que o almoço de amanhã seja ótimo também. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O Esporte em Discussão parou aqui. Estaremos de volta, seguiremos com toda a nossa programação, mas hoje esse foi o especial para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.